Saudações a todos. Chamo-me Cleusa Alvira. Estou com a minha colega Palmira Balade e nós vamos falar da norma de contabilidade de relato financeiro 22, ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais desconhecidas. O nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira: introdução, objetivo, âmbito, classificação de ativos não correntes como detidos para venda, ativos não correntes que estão para ser abandonados, mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda, reconhecimento e reversão de perdas por imparidade, alterações num plano de venda e, por fim, exercício. Introdução. A norma de contabilidade de relato financeiro 22 estabelece os critérios para classificação, mensuração e apresentação dos ativos não correntes detidos para venda e as unidades operacionais descontínuas. Esta norma tem como objetivo de garantir que estes ativos sejam apresentados separadamente nas demonstrações financeiras, refletindo a sua alienação iminente e fornecendo informações úteis aos utilizadores sobre operações que já não fazem mais parte da atividade principal da entidade. Os ativos correntes detidos não para venda são aqueles bens que a entidade não pretende mais usar e que são disponíveis para venda imediata, dentro de um período curto, normalmente é de 12 meses. Temos como exemplo um edifício que a empresa vai vender, equipamentos que deixaram de ser necessários. O objetivo desta norma é o de estabelecer procedimentos para a contabilização de ativos detidos para venda e a apresentação e divulgação de unidades operacionais descontinuadas. Âmbito. Esta norma aplica-se a todos os ativos não correntes detidos para a venda de uma entidade. Para efeitos desta norma, a referência a ativos não correntes detidos para a venda é extensiva a grupos de ativos para alienação. Classificação de ativos não correntes como detidos para venda. Bom, antes de classificar esses ativos, vou definir primeiro o que é um ativo não corrente. Ativos não correntes são bens e direitos que uma empresa possui e que não são destinados à venda no curto prazo. Ou seja, são utilizados por um período maior que um ano. Esses ativos são essenciais para a operação da empresa e geralmente incluem imobilizados esses que são bens tangíveis utilizados nas operações da empresa, como máquinas e equipamentos que são utilizados na produção de bens ou serviços, veículos que são usados para transporte de produtos ou pessoas, imóveis que são edifícios e terrenos onde a empresa opera. Temos também intangíveis, que são bens que não têm uma forma física, mas que possuem valor, como marcas e patentes, software, que são programas adquiridos ou desenvolvidos para uso interno. Temos também investimentos de longo prazo, bens em construção, assim que é. Esses ativos são importantes porque representam os recursos que a empresa utiliza para gerar a receita ao longo do tempo. Eles são registrados no balanço patrimonial da empresa e podem ser depreciados ou amortizados ao longo de sua vida útil. A classificação de ativos não correntes como detidos para venda ocorre quando uma entidade decide vender um ativo em vez de utilizá-lo em suas operações normais. Para que um ativo seja classificado dessa forma, ele deve atender a alguns critérios específicos, como estar disponível para venda imediata e ser esperado que a venda ocorra em um prazo razoável. Como, por exemplo, imóveis, que se uma empresa possui um prédio que não está mais sendo
utilizado para as suas operações e decide vendê-lo, esse prédio pode ser classificado como ativo não corrente detido para venda. Temos o segundo exemplo, máquinas e equipamentos. Em que uma fábrica pode ter máquinas antigas que não estão mais em uso e decide colocá-las à venda. Essas máquinas seriam classificadas como detidas para venda. Temos também veículos. Se uma empresa de transporte tem caminhões que não estão mais operacionais e decide vendê-los, esses veículos podem ser considerados ativos não correntes detidos para venda. Ativos não correntes que estão a ser abandonados. Uma entidade não deve classificar como um ativo não corrente detido para venda um ativo não corrente que está a ser abandonado. Isto porque a quantia registrada desse ativo será recuperada principalmente através de uso continuado. Em outras palavras, nem todos os ativos que a empresa deixa de usar podem ser classificados como detidos para venda. A norma de contabilidade de relato financeiro 22 deixa claro que há uma diferença entre vender um ativo e simplesmente abandoná-lo. Um ativo não corrente que está para ser abandonado não pode ser classificado como detido para venda, porque o valor deste ativo não será recuperado por meio da venda, mas sim através do uso até o fim da sua vida útil. Ou em alguns casos não será mais utilizado, podendo ser desmantelado ou descartado. Mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda. Mensuração de um ativo não corrente. Uma entidade deve mensurar um ativo não corrente classificado como detido para venda pelo menor valor entre a sua quantia registrada e o justo valor menos os custos de vender. A mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda refere-se ao processo de avaliação desses ativos para determinar seu valor contabilístico quando a empresa decide vendê-los. Segundo as normas contabilísticas, a entidade deve registrar o ativo pelo menor valor entre a quantia registrada. A quantia registrada é o valor contabilístico do ativo, que representa o custo de aquisição menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade. Justo valor menos os custos de venda. O justo valor é o preço que poderia ser obtido na venda do ativo em uma transação normal no mercado, descontados os custos diretamente atribuíveis à venda, como comissões, taxas e despesas de publicidade. Temos como exemplo a venda de um imóvel. Uma empresa que possui um imóvel registrado em seu balanço patrimonial por 500.000 meticais, a empresa decide vender o imóvel e estima que o justo valor é 600.000 meticais, mas os custos de venda, taxas e comissões são estimados em 50.000 meticais menos o justo valor menos custos de venda, que serão igual a 600.000 meticais. Então, teremos 600.000 menos 50.000, que serão igual a 550.000 meticais. A mensuração do ativo será pelo menor valor entre a quantia registrada, 500.000, e o justo valor menos os custos da venda, de 550.000. Portanto, o ativo será mensurado por 500.000. Temos também um segundo exemplo. Venda de equipamentos, em que uma empresa possui um equipamento com uma quantia registrada de 100.000 meticais. O justo valor do equipamento é estimado em 120.000 e os custos para vendê-los são 15.000. Justo valor menos custos de venda serão igual a 120.000 menos 15.000, que será igual a 105.000. Aqui, a mensuração do ativo será pelo menor valor entre a quantia registrada, que é a de 100.000, e o justo valor menos os custos de venda, que
serão de 105 mil. Portanto, o ativo será mensurado por 100 mil. Reconhecimento e reversão de perdas por imparidade. Uma entidade deve reconhecer uma perda por imparidade relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo para o justo valor menos o custo de vender. Uma entidade não deve amortizar um ativo não corrente enquanto estiver classificado como detido para venda ou enquanto fizer parte de um grupo para alienação classificado como um ativo detido para venda. Neste caso, vamos dizer que quando um ativo não corrente é classificado como detido para venda, a empresa precisa avaliar o valor contabilístico do ativo é superior ao valor recuperável, ou seja, o justo valor menos o custo de vender. Se for, deve ser reconhecida como uma perda por imparidade. Esta norma também exige que, ao reconhecer uma perda por imparidade, o ativo é reavaliado pelo justo valor menos o custo de vender. Esse valor é inferior ao valor contabilístico e deve-se registrar uma perda por imparidade. E esta perda é reconhecida na demonstração de resultados. Enquanto o ativo estiver classificado como detido para venda, ele não deve ser mais amortizado, porque ele não está mais a ser utilizado na atividade da empresa e espera que seja vendido em breve. Alterações num plano de venda. Se uma entidade classificou um ativo como detido para venda, mas os critérios para tal classificação já não estão satisfeitos, a entidade deve cessar de classificar o ativo como detido para venda. Ou seja, isso ocorre quando uma entidade decide vender um ativo e cumpre os critérios para que ele seja classificado dessa forma. No entanto, se esses critérios não são mais atendidos, a entidade deve parar de classificar o ativo como detido para venda. Quando um ativo é classificado como detido para venda, isso geralmente significa que ele está disponível para venda imediata e que a venda é altamente provável. E os critérios são a disponibilidade. O ativo deve estar disponível para venda imediata, a intenção de venda, em que a empresa deve ter a intenção de vender o ativo, e preços razoáveis, em que o preço da venda deve ser razoavelmente estimado e não deve haver condições para que impeçam a venda. Se após essa classificação a empresa não conseguir mais atender a esses critérios, por exemplo, se decidir não vender mais o ativo, ou se o mercado para aquele tipo de ativo se deteriorar, ela deve interromper essa classificação. Temos como exemplo de classificação: uma empresa decide vender um edifício comercial e atende todos os critérios mencionados. Portanto, ela classifica o edifício como detido para venda em suas demonstrações financeiras. Temos exemplo de cessão de classificação. Após alguns meses, a empresa percebe que o mercado imobiliário está em declínio e que não conseguiria vender o edifício pelo preço desejado. A diretoria decide manter o edifício e utilizá-lo novamente para as suas operações. Nesse caso, a empresa precisa parar de classificar o edifício como detido para venda e reclassificá-lo como um ativo fixo. Temos aqui o exercício 1, referente à classificação como um ativo detido para venda. A empresa Alfa decidiu vender uma máquina no valor contabilístico de 500 mm. O justo valor estimado da venda, deduzido dos custos de venda, é de 420 mm. A decisão foi tomada em 31 de dezembro de 2024 e a venda deverá ocorrer em março de 2025. Pergunta:
deve a máquina ser classificada como ativo não corrente devido para a venda? E qual é o valor a reconhecer? Na resolução, a máquina deve ser classificada como detida para a venda, pois a máquina está disponível para venda imediata e a venda é altamente provável. E o valor a reconhecer será o menor entre o valor contabilístico e o justo valor menos o custo de venda. Neste caso, temos o valor contabilístico de 500 mil meticais, justo valor menos o custo de venda, que é 420 mil meticais. E o valor a reconhecer é de 420 mil meticais. Temos também o exercício 2, referente à perda por imparidade. A empresa Beta tem um edifício com valor contabilístico de 2 milhões de meticais. Este foi classificado como detido para venda. O justo valor menos o custo de venda é de 1.800.000 meticais. Pergunta: qual é o valor da perda por imparidade a reconhecer? Na resolução, temos a fórmula: perda por imparidade é igual a valor contabilístico menos o justo valor menos o custo de venda. Perda por imparidade será igual a 2 milhões menos 1.800.000 meticais, que é igual a 200 mil meticais. E este é o valor da perda por imparidade. Neste caso, a perda por imparidade é de 200 mil meticais, que deve ser reconhecida como gasto do período. Exercício 3. Reversão de perda por imparidade. Nesse exercício, a empresa Beta reavaliou o edifício, o justo valor menos custos de venda, que subiu para 1.950.000 meticais. E nos pedem que pede-se reverter a perda por imparidade e qual é o valor da reversão. A reversão de perdas por imparidade, que é uma prática contabilística usada quando o valor recuperável de um ativo aumenta após uma perda. No caso da empresa Beta, inicialmente o valor contabilístico do edifício era de 2 milhões, mas houve uma perda por imparidade de 200 mil meticais, reduzindo o valor contabilístico para 1.800.000 meticais. Nesse exercício, a empresa reavaliou o edifício e constatou que o justo valor menos custos de venda aumentou para 1.950.000 meticais. E aqui querem saber se a perda por imparidade pode ser revertida e qual seria o valor dessa reversão. E temos como resposta sim. A norma contabilística de relato financeiro 22 permite a reversão de perdas por imparidade até o limite do valor contabilístico original antes da perda. Assim, a reversão possível é calculada da seguinte maneira: o valor justo menos custos de venda, que é de 1.950.000, e o valor contabilístico após a perda, que é de 1.800.000, e a reversão possível seria 1.950.000 meticais menos 1.800.000 meticais. E o valor seria igual a 150.000 meticais. Portanto, a empresa pode reverter uma parte da perda anterior no valor de 150.000 meticais, ajustando assim seu balanço patrimonial para refletir a nova avaliação do ativo. Temos o exercício 4. Unidade operacional descontinuada. A empresa Gama decidiu encerrar uma das suas linhas de produção e essa linha será descontinuada em 2025. Ela representa um segmento separado de negócio. E a pergunta é: como deve ser apresentada essa informação nas demonstrações financeiras de 2024? Uma unidade é considerada descontinuada se representa uma linha de negócios separada e distinta. Isso significa que a unidade não está mais em operação ou que suas operações foram encerradas. A unidade deve ser apresentada como unidade operacional descontinuada
se a apresentação dos resultados em que quando uma unidade, é classificada como descontinuada, seus resultados devem ser apresentados separadamente na demonstração dos resultados financeiros da empresa. Isso inclui resultados operacionais, que são os lucros ou perdas gerados pelas operações da unidade antes de ser descontinuada, ganhos ou perdas com alienação de ativos. Se a unidade teve ativos vendidos, alienados, os ganhos ou perdas resultantes dessa venda também devem ser reportados. E desta forma colocamos fim à nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada.